Fala galera, eu sou o professor Cadu e vou resolver com vocês esse probleminha da Unicamp do ano de 2012. Uma bateria perde permanentemente sua capacidade ao longo dos anos. Essa perda varia de acordo com a temperatura de operação e armazenamento da bateria. A função que fornece o percentual de perda anual da capacidade de uma bateria, de acordo com a temperatura de armazenamento T em graus Celsius, tem a forma, tá ali ó, P de T igual a A vezes 10 elevado a BT, em que A e B são constantes reais positivas. A tabela abaixo fornece para duas temperaturas específicas o percentual de perda de uma determinada bateria de íons de lítio. Então vejam pela tabela que quando a temperatura em graus Celsius é zero, a perda é 1,6%. Quando a temperatura é 55 graus Celsius, a perda é 20%. Com base na expressão de P de T, e nos dados da tabela, aí ele vem para as perguntas. Então, no item A, ele falou, esboce, abaixo, a curva que representa a função P de T, exibindo o percentual exato para T igual a 0 e T igual a 55. Para T igual a 0 e T igual a 55, você tem o percentual exato pela tabela. Analisando a função que ele deu, notem que essa função é uma função do tipo exponencial. E o ideal aqui é você conhecer o padrão de uma função exponencial. Então, a ideia é criar os eixos y e x, onde x, nesse caso, representa a temperatura e o y representa o P de T, a função que é o percentual de perda. Então, nós sabemos que se o x for zero, o P de T tem que ser 1,6, ou seja, se o t for zero, o P de T, que é o y, é 1,6. Então, ela precisa passar num ponto, que eu vou falar que é o ponto 1,6. E o outro ponto que ela passa é, se o x for 55, o y é 20. Então, você vem no eixo x, estima um lugar para o 55. Vem no eixo y, estima um lugar para o 20. Seria um pouco mais ideal ter feito esse 1,6 um pouco mais para baixo, para ficar mais proporcional, mas não é o fundamental aqui. E aí você faz, passando por esses dois pontos, o desenho que você já conhece, que fornece uma função exponencial crescente, que é um desenho que faria algo nesse sentido. É evidente que você não tem que ter a maior precisão do mundo. O que querem analisar aqui é se você conhece as propriedades matemáticas envolvidas aqui. A sua precisão, a sua capacidade de fazer desenhos perfeitos não será colocada à prova. Esse é o nosso item A. Nós temos agora também o item B. No item B dessa mesma questão ele fala: determine as constantes A e B para a bateria em questão. Se necessário, ele deu 3 aproximações, o log de 2, o log de 3 e o log de 5. Vamos ver. Olhando para os dados da tabela, eu sei que essa expressão, ao trocar o t por zero, ao trocar o t aqui por zero, o resultado da expressão é 1,6. Com esses dados, eu já consigo descobrir o valor de A. Vejam, faz as trocas. 1,6 é igual a A vezes 10 elevado a B vezes zero. Olha o que eu fiz. Troquei esse por 1,6 e esse por zero, porque a tabela me dava isso. 10 elevado a B vezes zero é 10 elevado a zero, que é 1. A vezes 1 dá A. Então, eu acabei de descobrir que o meu A é, com certeza, 1,6. Então, eu já volto na expressão e já substituo o valor de A que eu conheço. A minha expressão melhorou um pouco agora. Ó. É 1,6 vezes 10 elevado a BT. Agora, eu sei que se eu trocar o t por 55, o resultado da expressão vai ser 20. Então, nós teremos 20 igual a 1,6 vezes 10 elevado a 55b. Para que eu consiga descobrir quanto vale esse b, ele está no expoente. A melhor coisa que você pode fazer, então, é fazer o log dos dois lados. Se eu fizer o log dos dois lados, eu vou ter o log de 20 é igual ao log de 1,6 vezes 10 elevado a 55b. Agora, a gente começa a trabalhar com as propriedades. Como aqui eu tenho uma multiplicação dentro do meu log, eu posso separar em dois logs somando. Então, eu vou ter log de 20. Eu já vou pensar também que o 20 é 2 vezes 10. Se lá dentro eu coloquei 2 vezes 10, eu posso separar em dois logs. O log de 2 mais o log de 10. Então, nós teremos o log de 2 mais o log de 10 igual. Aqui, aqui eu vou separar em dois logs. O primeiro vai ser o log de 1,6. Só que 1,6 é 16 sobre 10.
Quando dentro do log eu tenho uma divisão, eu quebro em 2 logs subtraindo. Vai ficar log de 16 menos log de 10. E a primeira quebra que eu tinha feito aqui era em 2 logs somando. O log que falta aqui é o log de 10 elevado a 55b. Agora eu vou fazer um monte de conta. Log de 2, ele me deu a aproximação, que é 0,3. 0,3. Mais o log de 10, que é 1, igual ao log de 16. 16 é 2 a quarta. O 4 sai multiplicando. Então isso aqui é 4 log de 2 menos o log de 10, que é 1. E aqui, se eu fizer a propriedade de jogar o expoente para fora multiplicando, fica 55b vezes log de 10. Mais 55b vezes log de 10. Agora é só terminar as contas. O processo agora ele é algébrico. Do lado esquerdo, nós temos 0,3 mais 1, que é 1,3, igual de cá. O log de 2 é 0,3, vezes 4 dá 1,2. 1,2 menos 1 dá 0,2, mais 55b vezes log de 10, onde log de 10 é 1. Então isso dá 55b e o problema vai se aproximando do final. Basta passar agora o 0,2 para cá. 1,3 menos 0,2 dá 1,1, que depois vai ser dividido por 55. Então aqui não vai caber, eu vou vir para cá. O meu b vai ser 1,1 dividido por 55. Só colocando essa conta de uma forma mais interessante, percebam que o 1,1 é 11 vezes 10 elevado a menos 1. 11 vezes 10 elevado a menos 1 sobre 55. Porque se eu fizer isso, eu consigo cortar o 11 com 55. Aqui fica 1, aqui fica 5. Então o meu b está dando 10 elevado a menos 1 sobre 5. Você pode deixar assim, pode fazer alguma conta a mais, enfim. O ideal era descobrir o b. Na verdade, ele pergunta, determine as constantes a e b. Então, a constante a está determinada aqui, 1,6. A constante b está determinada aqui, que você pode deixar, por exemplo, no formato 10 elevado a menos 1 sobre 5, ou transformar isso em 0,1 e fazer a continha, da 0,02. Sem maiores problemas. É isso aí, pessoal. Tchau, até a próxima.